Pandemia, você entende que foi algo que Deus preparou pra gente? O que que você falaria sobre isso? Pra gente ficar mais junto, entender mais as coisas que a vida tem, porque a pandemia, né, eu falo isso até pra mim. Eu sempre fui alguém que tive vários projetos. E aí chegou um tempo antes da pandemia que eu estava vivendo a 320, 380, 220, né? Quer dizer, enfim, estava vivendo a milhão mesmo. E aí com a pandemia eu tive que refazer muitas coisas. Eu tive que dar aquela pausa, né, Wes? Acredito que não só eu, mas várias pessoas. Então, o que que você diria sobre a pandemia? Eu acredito que Deus é soberano, sim. E Deus tem Uhum. tudo, todo controle. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Em tudo Deus tem um propósito. Sim, Mas eu acredito que relacionado à vontade de Deus, existem, eu vou dizer segundo aquilo que eu acredito, segundo claro. a minha visão, Uhum. que Deus tem a sua vontade, mas existem âmbitos diferentes dessa vontade. Sim. Posso dizer assim, existe a vontade absoluta de Deus e a vontade permissiva de Deus. O que é a vontade absoluta de Deus, por exemplo? Pablo vai nascer com esse tom, a cor dos olhos castanhos, cabelo castanho. O Pablo um dia vai chegar a conhecer a palavra. Enfim, Uhum. Deus tem coisas que ele estabelece, é a vontade absoluta dele. Ele estabeleceu, isso não vai mudar, nada pode mudar isso. E existem as vontades que são permissivas de Deus. Deus permite que coisas aconteçam. Passa debaixo do crivo da vontade absoluta, mas é uma vontade permissiva, não é a vontade absoluta. Por exemplo, eu escolhi estar aqui hoje, vocês escolheram me convidar. Então, assim, Deus permitiu que isso acontecesse. Sim. Há coisas que Deus permite que aconteçam na nossa vida. Então, assim, são exemplos mais simples que eu dei, mas para que a gente possa chegar no entendimento. Uhum. Eu acredito que essa pandemia vem da vontade de Deus, mas no âmbito da vontade permissiva, né? Uhum. Foi uma permissão de Deus para que isso acontecesse, para que algo fosse gerado. Aí talvez as pessoas vão falar assim, mas quantas pessoas morreram? Eu acredito que se, né, a pessoa chegou a estar com o pai, né, aí a falecer, é porque era o momento dela, Propósito. era o propósito. Sim, a gente vê histórias e histórias que quando não é momento da pessoa ir, um dia desse eu estava lendo a respeito de, não sei se é verdade, se isso é verídico, de alguém que sofreu um acidente nas cataratas do Niágara, se não me engano é no Canadá, É muito e alto lá. sofreu um acidente lá e passou 2 anos, tropeçou e caiu. Não morreu, não morreu Niágara. lá no Niágara, na queda, mas tropeçou e faleceu. Então, assim, só pode ser, não tem como. Acho que chegou a hora, é a hora. Mas eu creio que em tudo a gente tem um proveito. Tem vários casos assim, é bem interessante. E eu creio que essa geração foi sacudida, esse tempo, as pessoas Não, deu pra foi gente aprender sacudida. muita coisa.